Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, graça e paz. Muito bom dia a todos. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo e este é o programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, o programa Posso Crer no Amanhã. Minha saudação aos eleitos de Deus, às pedras que vivem, aqueles que têm um nome inscrito no livro da vida, aqueles que foram predestinados para uma tão grande salvação e aqueles que não conhecendo ainda os desígnios de Deus, por serem ovelhas, seguirão ouvindo a nossa programação. Muito bem-vindos, que bom nós podermos utilizar a mídia de forma sábia, construtiva, edificante, de forma clara, trazendo luz à vida das pessoas, no momento de uma grande tragédia nacional. Nós vivemos aí um desemprego assustador, um clima político cheio de questionamentos e de interrogações. Muitos estão olhando para frente e pensando assim: meu Deus, não vejo solução, não vejo futuro. Pois bem, estou eu aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, como um bispo, como um pastor, um profeta vivo, para lhe ajudar e, claro, que ajudar a ter valores espirituais fortes, valores que garantam segurança e nos livrem, e que nos livram mesmo, de correr os riscos que o nosso país vive neste momento. Quem tem Jesus, meu amado, tem garantias. Olha como disse João na sua epístola, sua primeira epístola. Ele disse: aquele que tem o Filho. É uma das declarações mais importantes da Bíblia Sagrada. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então eu quero começar este programa exatamente lhe dizendo que o nosso país, por causa das lutas, do desemprego, da angústia de vida, há muitas pessoas se entregando ao desespero. Há pessoas envolvidas com droga, com álcool, pessoas tirando a vida, suicidando, porque não há uma boia, uma âncora que sustente, que segure a alma, se você busca uma alternativa. Fora de Jesus, realmente não há solução, não há salvação, não há paz, não há harmonia, não há vida. Então, o que hoje o nosso país enfrenta? Uma onda de sincretismo que está em alta. Uma onda de sincretismo. O que é sincretismo, apóstolo? É uma mistura de crenças, de religiões. Veja você que as estatísticas dizem que 44% da população do nosso país tem mais do que uma crença. Mais do que uma crença. A pessoa é capaz de ter em casa um altarzinho com cristais, com areia de cemitério, com uma imagem de Nossa Senhora, com uma fita ou um rosário, e essa mistura das crenças diversas, afros, enfim, criaram o que os estudiosos chamam de um sincretismo religioso que está em alta. Por causa do desespero, as pessoas tentam se agarrar a qualquer coisa. Vem um e oferece um óleo, a pessoa vai e diz: bom, é por aqui. Outro pega
e o líder se veste todo de branco e anda sobre o sal. E a pessoa vai, porque o desespero e a insegurança é tão grande que qualquer alternativa é onda espiritual para a pessoa. Agora, veja você que é tão importante haver alguém tranquilo, com sabedoria, que lhe ajude. Porque em 2 de Coríntios, no capítulo 4, o Senhor diz assim: mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, os quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então, o que o inimigo tem se aproveitado da angústia, do desespero, da boa-fé das pessoas no nosso país? Jogando a possibilidade de que as pessoas creiam que, tendo esse sincretismo, eu tanto sou católico quanto vou no centro à sexta-feira. Eu tenho o cristal, mas eu faço o mapa astral. Este tipo de sincretismo não é mais nem menos do que uma cegueira provocada pelo inimigo para que as pessoas não vejam a glória do Evangelho. Isto é dramático. Isto está em alta, por quê? Porque quanto mais necessidades, mais as pessoas procuram uma boia de socorro no meio das tempestades da vida. E eu vou lhe dizer uma coisa, existem coisas que vão ao absurdo. Tipo de haver uma pessoa que diz, olha, eu sou o Deus mulher, ou então eu sou o 666. O inimigo está atirando para todo lado para ver onde está o inseguro, o incauto, o despreparado, para ele acorrentá-lo, oprimindo a pessoa, possuindo a pessoa. Então Jesus vem e diz, vem a mim. Se você está cansado e sobrecarregado, vem a mim. Eu vou te dar paz, eu vou te dar descanso. Por isso é que João diz, se você tem o Filho, você tem a vida. Se você não tem o Filho, você tem a morte, você tem a desgraça, você tem o problema, você tem a doença, você tem o que o mundo faz você acreditar e, claro, você tem tantas doenças. Você sabe que 30% dos problemas cardíacos são fruto de iras, ódios, rancores, desavenças, brigas. 30% dos problemas cardíacos, amado. Isso é falta de quê? Não é falta de que a pessoa não tenha lá o cristal, o horóscopo, a areia do cemitério. É falta de Deus. Porque a pessoa que não perdoa é porque não tem Deus no coração, não tem Jesus no coração. Quando se fala Deus, atenção, porque todas as culturas têm deuses, mas o único que dá vida é Jesus. Então vale a pena você hoje romper com esse sincretismo, tirar da sua vida esse monte de manipulações espirituais e focar a sua vida no que é correto, no que é certo, no que é verdadeiro. Jesus disse isso. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A pessoa sabe que a morte não o matará, porque tem Jesus como Senhor e Salvador. Então, 44% da nossa população está envolvido com muitas crenças. Hoje eu quero lhe falar numa delas, por favor, que é a questão da reencarnação. Você sabe que 50% das pessoas no nosso país crê na reencarnação. Tanto é verdade que 51% dizem que sentem a presença de alguém que já morreu e conseguem conversar e são iludidas pelo inimigo que cega o entendimento para que elas creiam naquilo que não é credível e não sejam salvas. Hoje eu quero lhe falar sobre reencarnação. Eu acredito que você tem
um desejo de saber a verdade disto. Primeiro, biblicamente, à luz da palavra, não existe reencarnação. Reencarnação seria o ato mais injusto de Deus. Imagine você que tem uma criancinha em casa, que um bandido, um estuprador, um pirata da perna de pau, que mata 1 milhão de pessoas, depois ele vem e reencarna no seu bebê para se aperfeiçoar. Você acha isto justo? Você acha que a pessoa, o seu filho, o meu filho, mereceria que um espírito demoníaco entrasse para se tornar perfeito? Amado, o único que torna uma pessoa perfeita, e não é na carne nem no espírito, é o Senhor Jesus Cristo. Por isso é que ele disse, quem tem Jesus tem a vida. Então não existe reencarnação. Existe o que, apóstolo? Ressurreição. Os mortos ressuscitarão. Jesus ressuscitou mortos. Nós cremos na segunda ressurreição, mas reencarnação não existe. Veja o que diz a palavra do Senhor no livro de Salmos 49, 7. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Diz que ninguém pode pagar por outra pessoa o seu resgate. Ou seja, eu não poderia nunca imaginar de que um espírito de uma pessoa, boa ou má, não importa, entrasse em mim para que eu pagasse por aquela pessoa. Então não existe reencarnação. Isto é o inimigo cegando as pessoas. Se houvesse reencarnação, nós estaríamos diante de uma sociedade cada vez mais perfeita, mais justa, mais honesta, mais verdadeira, as pessoas em paz. Nós estamos vendo exatamente o contrário. Estamos vendo exatamente o contrário. Em 10 anos, de 2005 a 2015, foram mortos, entre 14 a 25 anos, 318 mil jovens. 1,5 milhão de abortos por ano. O que se mata no nosso país, mensalmente, é muito maior do que todas as guerras, em termos de números, de todas as guerras que neste momento estão na face da terra. Então, se nós acreditássemos que alguém entraria e se aperfeiçoaria, nós teríamos uma sociedade perfeita, não haveria necessidade de juízes, não haveria necessidade de advogados, isto seria aqui um Éden, um jardim do Éden. Mas você vê exatamente o pior, muito pior. A cada momento, a cada era, a cada geração, nós vemos exatamente o oposto. O homem dos tempos finais, egoísta, rancoroso, mau. Imagina você, um pai matar um filho matar uma mãe. Onde está a tal de reencarnação? Porque a Bíblia diz que um irmão não pode pagar por outro a Deus. Eu não posso pagar pela vida do meu vizinho. Salvação é individual. Então creia de que só Jesus pode ressuscitar um morto. E na volta dele, ele disse, eu ressuscitarei no dia final. Então, nós acreditamos naquilo que é verdadeiro, não em teorias de um homem que um dia disse, vou escrever o Evangelho segundo fulano de tal, porque eu acredito na reencarnação. Eu não acredito em nada fora da Bíblia Sagrada. E peço, senhor, senhora, que você não acredite também, você estará perdendo o seu tempo, entregando a sua alma ao destruidor, sendo oprimido, sendo possesso, desajustando a sua vida com Deus. Só há um caminho. Aleluia! Só há um caminho. Só há uma verdade. Só há uma vida. Fora de Jesus Cristo, não há. Ele disse, sem mim, nada podereis fazer. Então nós precisamos hoje de dizer a você o que disse Hebreus 9, 27. Olha, Hebreus 9, 27.
Tem uma palavra de Hebreus que as pessoas às vezes desconhecem, que diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois disto o juízo. Quer dizer que a Bíblia diz que o homem só morre uma vez. Se reencarnação fosse verdade, o homem morreria várias vezes. O homem morreria várias vezes. Então nós precisamos de dizer sincretismo, show, fora. Porque aí as pessoas dizem, não, mas eu creio em extraterrestres. Então nós temos hoje 53% da população que diz que crê em extraterrestres. Olha, isso não passa de idolatria. 1 Coríntios 10, 14, olha só o que é que diz. 1 Coríntios 10, 14, assim, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Aí começa a juntar uma série de coisas. São 70% das pessoas no nosso país dizem que tiveram premonições, 77% têm intuições. Então, nós precisamos de deixar hoje uma porta aberta para você finalmente dizer, não, sincretismo não é bíblico, sincretismo não leva à salvação, sincretismo é uma mistura de vários credos e religiões que acabam por afundar o indivíduo, acabam por gerar areia movediça, fundo de poço. Nós não podemos aceitar isto. Você hoje, eu vou lhe dizer, amado, não foi por um acaso este nosso encontro. Entrega a sua vida a Jesus. Reconheça-o. Você está ouvindo a palavra, eu estou lendo na Bíblia, a Bíblia diz que quando se ouve a palavra, vem a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, eu hoje sei discernir e sei entender muito bem quando é o inimigo que está falando e quando é Deus que está inspirando. Então você veja, hoje existem muitos apelos religiosos pelo Brasil, muitos apelos. Aquele homem que sobe uma montanha de joelhos e está dizendo, estou aqui me sacrificando por você. Amado, isso aí é um sincretismo religioso, uma mistura de evangelho com o diabo, com a confusão, exatamente para que não haja o quê? Salvação. Você sabe, quando a Bíblia diz, quem tem o Filho, vamos lá, eu acho que eu tenho que deixar esta palavra forte em seu coração. Ele diz assim, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho, não tem a vida. Então, o que adianta você viver num sincretismo em alta? 44% das pessoas têm em casa a imagem, o cristal, o budinho, o arroz, e se curvam, e se benzem, e se sacrificam, pensando que ali pode estar a solução. Ali está a prisão. E digo isto com evidências de meu testemunho pessoal. Eu fui católico romano, um adorador de São Judas Tadeu, Nossa Senhora de Fátima. Eu era um escravo, cheio de superstições, cheio de medos. Tinha medo de tudo, tinha superstição de tudo. Até que Jesus veio e transformou a minha vida. A luz do Evangelho começou a brilhar na minha vida. Aí eu entendi, ali são trevas. Aquela luz clareou. Reencarnação, são trevas. Quando eu ouvi e li a palavra, eu disse, luz, vai para ali, para cima daquelas trevas e me mostra a verdade. E as trevas se transformaram em luz. Era um adorador dos altares e eu entendi que Deus se recusa e não aceita ser adorado e concomitantemente também uma pessoa adorar uma imagem, um ídolo, uma imagem, uma escultura e dizer que ali está Deus. Então, talvez muito da sua insegurança, dos questionamentos pessoais, talvez você seja uma pessoa universitária, talvez você esteja tendo contato agora com o 3º grau e muitas vezes há uma indução dentro da aula. Eu me recordo, quando eu fiz o curso de Direito,
Tínhamos um professor que era radicalmente contra a família, contra Deus, contra tudo que era certo. Contra todo o padrão de estabilidade. E ele, durante 6 meses, conseguiu induzir uma série de alunos que acabaram por se divorciar, acabaram por romper relacionamento, por causa de um espírito maligno que estava ali criando um celeuma na vida das pessoas, que estavam ali carentes, inseguras e caíram no colo esta proposta de ser contra Deus. Então, quem é que cega as pessoas? O inimigo das nossas almas. Agora diz que cega os que não são para a salvação, porque os que são para a salvação, a Bíblia diz exatamente o contrário. Iluminados os olhos do vosso coração, para entenderdes a esperança e a herança dos santos. Diz que Deus ilumina os olhos, Satanás cega. Entrega a sua vida a Jesus. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus está morto. Pastor, e como é que eu faço? A Bíblia diz, se confessar com a boca e crer com o coração, será salvo. É o que você tem que fazer. É só dizer, Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. E eu me rendo. Esta confissão não é humana. Esta confissão é espiritual. Em Cristo, você viverá, não só aqui, nesta terra, mas para a eternidade. Reconcilie-se com Deus. Este é o ministério que Deus me outorgou, ser um reconciliador de vidas com Deus e para Deus. Hoje é terça-feira, teremos escola bíblica às 10 horas da manhã na igreja com o Bispo Daniel e amanhã uma grande noite de família. Nós estamos mergulhando em valores bíblicos sobre família. Queremos mostrar à igreja por que é que tantos desajustes, tantos esborramamentos, se há um caminho, se há uma perfeição, se há um ensinamento que recoloca os valores no seu lugar, que faz a pessoa ter harmonia em casa. Então nós estamos dedicando 1 ano, conforme a promessa profética que recebemos, que todos olhariam e nos veriam como famílias benditas do Senhor. Então, a minha palavra de encorajamento, venha a Cristo Vivo, aqui na Rua Maricá, 320, no bairro do Jacarepaguá, esta rua é paralela a Cândido Vinícius, próximo do BRT da Pinto Teles, próximo da 28DP. Nosso ministério está aberto, se você é uma pessoa desviada do Evangelho, se você teve algum momento que gerou um rompimento com a igreja, você que abdicou da sua vida espiritual e agora está aí na pior, batendo cabeça, dizendo, meu Deus, quem vai me aceitar? A Cristo Vive está aqui para lhe dizer, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nosso telefone de contato é 30 17 90 90, ligue para nós, temos conselheiros que vão lhe ajudar. Amanhã eu volto. A minha gratidão eterna ao Senhor Deus, o Senhor Jesus, ao povo da Igreja Cristo Vive e aos amigos cooperadores deste programa, que dão o suporte, nossa equipe de televisão, a todos os que dizem sim e amém para a graça de Deus. Eu volto amanhã, apóstolo Miguel Ângelo, meu nome, amada esposa Bispo Roxana, nós dizemos graça e paz, só Jesus rompa com sincretismo. Sincretismo é prisão, Jesus é liberdade. Graça e paz. Celebrai a Cristo, celebrai,
Cristo, aleluia. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.